bom tê-los aqui. Boa noite. Oi, oi. Fico sempre muito feliz. E hoje, né, eu resolvi conversar com vocês um assunto que vocês sabiam, né, que eu tirei férias na semana passada, por isso que não teve a quarta-feira do sofá. Eu tinha falado para vocês que a gente conversaria sobre um assunto hoje, mas em decorrência da minha viagem e de toda a reflexão que eu fiz, eu resolvi não perder a oportunidade e trazer um pouco de informações um pouco diferente do assunto que a gente estava conversando, que era sobre relacionamentos. E na semana que vem a gente já volta então para nossa pauta, que é relacionamentos. Então vamos lá. A pergunta de hoje é: o que a gente precisa para viver, né? O que vocês precisam para viver? Em algum momento vocês já fizeram essa reflexão? Na realidade, a gente sempre cria, né, uma ideia de que a gente precisa muitas coisas para viver. E quando a gente passa por uma experiência, isso eu já aprendi na faculdade, quando eu estudei sociologia. Quando a gente passa por alguma experiência ou a gente vai fazer uma vivência, lá de fato a gente entende o que é que a gente precisa para viver. O que eu mais acho interessante e que eu queria muito que vocês refletissem aqui junto comigo, gente, deixa eu só avisar um ponto. Hoje o assunto vai ser meio viagem, tá? Então, assim, é uma viagem que eu acho que é super bacana, que todas as pessoas, elas deveriam se permitir fazer essa viagem, para dar muito mais valor e entender muito mais, entender e ter muito mais consciência da sua presença no aqui e agora. Então eu gostaria muito que vocês pudessem acompanhar essa viagem, tá bom? Se hoje vocês fossem embora da casa de vocês, tá? E vocês fossem, de repente, para um outro país, o que vocês colocariam na mala que vocês levariam? A gente tem que fazer escolhas. E dentro dessas escolhas, né, tem um tamanho, né, um espaço que a gente pode pôr. Então, o que é que vocês levariam dentro da mala de vocês? Vejam bem, todas aquelas roupas que vocês têm, os sapatos, as bolsas, maquiagens, coisas de mulheres. E homens, também pode ter coisas de homens, que são mais relógios, ou também roupas, ou também sapatos e etc. O que vocês colocariam dentro? Aí vocês vão ver que tudo aquilo que vocês têm vai gerar um resultado X. E que não necessariamente vocês precisam daquilo para viver. E sim, que vocês precisam daquilo porque vocês geraram essa necessidade. Então, vejam bem, nós geramos a necessidade de ter tantas calças, de ter tantas camisas, joias, sapatos, bolsas. Nós geramos essa necessidade. Quantas pessoas não têm, né, às vezes nem 1/3 do que a gente tem, e muito menos, né, gente, vamos ser realistas, e essas pessoas conseguem viver muito bem. A gente vive num mundo, né, altamente capitalista, nós vivemos uma bolha capitalista, em que nós somos incentivados a todo momento comprar. E esse comprar, ele nos gera, em alguns momentos, como se fosse às vezes até uma obsessão, ou uma obsessão e compulsão pela compra, entende? Eu preciso ter, gera a necessidade. A gente vê num amigo, vê na TV, vê numa revista, vê no Instagram, vê no Facebook, e isso vai gerando necessidade. A minha viagem que eu fiz, vou contar pra vocês porque que eu cheguei então nessa reflexão, para que vocês entendam. Eu fui pra Fernando de Noronha, eu não sei se muitas pessoas daí conhecem, é lindo. De fato, ela é linda, né? É uma ilha lindíssima, belíssima, é incrível, é uma natureza assim, olha, é indescritível o que eu vi lá. Eu tenho certeza que eu acho que eu nunca vou ir num lugar tão bonito de praia como Fernando de Noronha, tá bom? Olha que interessante, fui pra lá, né? Muito empolgada com a beleza, só que sempre que eu vou, eu quero conhecer a cultura do local, sempre. E aí conversei com muitos nativos de lá. E na minha conversa com eles, eu entendi o seguinte: é uma cidade de aproximadamente 3.000 habitantes. Existem, de repente, assim, um grupo, né, que às vezes pode preencher apenas uma mão, de pessoas que têm muito dinheiro, e o resto são os nativos, né, que moram lá. Vejam bem, eles não têm saneamento básico, o chuveiro, né,
das pousadas cai pouca água, não é um chuveiro a gás, né? Cai pouca água. E eu sei que isso não é apenas Fernando de Noronha, eu sei que em muitos lugares do Brasil é assim, mas eu tô dando este exemplo porque eu vivi isso. E aí, quando eu abri o chuveiro, a primeira coisa que eu me dei conta como é que eu vou conseguir tomar banho com um pouquinho de água? Era fiozinho, gente, fiozinho de água mesmo, bem pouquinho. Eu falei, vamos ver. Lavei meu cabelo no primeiro dia, ficou ótimo, ficou excelente. Até acho que melhor do que quando eu lavo aqui. Ficou ótimo, não tive nenhum problema. Tomei meus banhos todo dia naquele chuveiro. Detalhe, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu abri o chuveiro e eu vi que eu não precisava de toda aquela água. Eu podia diminuir a água do meu chuveiro. Qual que é o impacto disso? De repente, a resposta que eu vou ter agora é não sei. Mas se eu for pensar isso ao longo de 30, 40 anos, o impacto disso vai ser muito grande. Se eu compartilhar isso com vocês, só o fato, gente, de diminuir água para tomar o banho, o impacto de 30, 40 anos vai ser muito grande. Porque a gente não precisa usar o tanto de água que a gente usa para tomar o banho. Façam um teste e depois vocês me contam. Não vamos parar por aí, né? Vamos um pouco mais adiante. E aí, então, como você sabe, Fernando de Noronha é uma ilha. A comida que chega lá é por barco, navio, e dura 3 dias porque sai de Recife. Lá em Fernando de Noronha não tem loja assim para uma pessoa comprar um short, comprar uma camiseta, gente, camiseta, seja lá de qual marca for, não tem isso, né? O que tem lá vai ser pessoas que compram roupas em outros lugares, que é roupa mais de praia. Então, por exemplo, se eu quero comprar um short, eu tenho que viajar, eu tenho que sair de Fernando de Noronha. Então, o que eu entendi lá, gente? As pessoas lá têm poucas roupas. As pessoas que trabalham em Fernando de Noronha, e, gente, encontrei pessoas de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tem pouquíssimas roupas. Por quê? Porque elas não precisam. Eu não preciso ter 10 shorts. Eu tenho os meus shorts, eu vou usando conforme eu preciso, eu vou no continente e compro. Então, olhem que interessante, gente. Será que a gente precisa acumular roupas? Ou será que a gente gera essa necessidade em decorrência até mesmo, às vezes, de frustrações? Pensem sobre isso, tá? Outro ponto. A fruta que chega lá, né? Então, é uma fruta que sai de Recife, fica 3 dias num barco, num navio, e quando chega, já é uma fruta mais passada, né? O valor que eles pagam é absurdo, né? Por exemplo, uma maçã é R$3. A pessoa da pousada em que a gente estava, ele pagou R$90 por uma melancia. E aí vem a minha pergunta, o meu questionamento. Vocês imaginam como que esses nativos, eles vivem sem poder comprar uma maçã que custa R$3? Sem poder comer uma melancia que custa R$90, fechada? E aí eu me dou conta que não é só lá, mas lá, por ser menor, eu tive uma capacidade de perceber isso. Quantas vezes, bom, isso eu já li tem muito tempo, né, que infelizmente, a gente sabe, né, que a gente vive, exato, tem um ponto aí que é do costume, tem a acomodação, tem um padrão capitalista e tem um outro ponto, gente, aquelas pessoas que têm dinheiro são as que dominam. E não é só em Fernando de Noronha, é em todos os lugares. Olha só, a pessoa que tá lá, que mora lá, que vive naquele contexto lindíssimo, não consegue comprar uma maçã. Porque é uma pessoa que trabalha, que foi lá viver a vida. O aluguel de Fernando de Noronha é mais caro que o aluguel de São Paulo. Por quê? Porque aquela pessoa que conseguiu ganhar o terreno, porque lá não se vende terreno nem casa, ela é uma pessoa que vai querer ganhar dinheiro, claro, e aí vai alugar um quarto com banheiro que custa R$1.500. Então, qual é o modelo que a gente tá seguindo? Gente, olha que interessante, qual é o modelo que a gente segue? A gente não para pensar sobre isso. A gente só vai indo, entendeu? Então, o que é que a gente precisa entender? Que no nosso modelo capitalista, quem tem o dinheiro vai ter o poder. E é essas pessoas, infelizmente, que às vezes falta consciência. O meu primeiro ponto é, por que as pessoas que têm dinheiro lá, que são essas, mais ou menos, dá uma soma de 6 pessoas, porque eu perguntei, por que essas pessoas elas não criam, já que elas são
digamos, têm um diferencial? Por que elas não criam uma cooperativa? Por que elas não ajudam os nativos de lá? Todo nativo podia ter uma carteirinha. Eles podiam ir no mercado, ao menos, e comprar com um desconto, com um valor justo. Por que não fazem isso? Gente, isso pra mim foi a parte mais revoltante. Água. Fernando de Noronha, um galão de 20 litros custa R$23. Peixes, frutos do mar, lá eles têm. Exato, tem, eles têm muito lá, muito, mas é bem caro, né? Por exemplo, um peixe lá, um filé normal, que lá é o cavala, o mais comum deles, eles pescam e eles vendem um prato lá, vai R$100 e poucos. Um filé grelhado com arroz, deu, ponto final. Camarão também, o atum que eles também têm lá, é tudo R$100 e poucos. Quem é que fatura? Aí sim, aí vem o ponto. Será que são os nativos pescadores? Eu queria muito acreditar que sim, mas não é. Deixa eu só pôr aqui meu óculos, gente, que eu não tô conseguindo ler. A reflexão de hoje, o convite é pensar sair um pouco da nossa casa, né? Sair um pouco do nosso quadrado e poder olhar um pouco de uma forma diferente, não tendo, gente, como comum aquilo que a gente tem. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. A gente sempre se baseia naquilo que a gente tem e ainda nós reclamamos daquilo que a gente tem. Então o ponto é, deixa o que eu tenho aqui, deixa eu olhar para o lado e deixa eu ver se o que eu tenho é normal, é natural para o outro. Acontece que a gente olha sempre a partir do quê? Do nosso umbigo. E a gente entende que aquilo que nós temos é o normal, é o natural. E não é assim, gente. E não é assim. Se a gente for ver no Brasil, existem muitas, mas muitas cidades pobres que também não tem saneamento básico. Inclusive, já saiu uma pesquisa, né, que pra mim foi assustadora. Não vou saber falar o percentual certinho, de quantas cidades é que precisam de saneamento básico, que é absurdo, é altíssimo. Eu vou dar uma lida, tá, nas mensagens agora, porque eu não consegui ler nada aqui, gente. A Jaiane fala, depende, né? Cada momento achamos que precisamos de alguma coisa. Na realidade, a gente sempre cria uma ideia de que a gente precisa de alguma coisa. De fato, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter a nossa saúde em primeiro lugar, sem dúvida alguma, e ter uma forma de se nutrir. Isso é o que a gente precisa. Agora, as outras coisas a gente pode entender na vida pessoal, tá, gente? Não estou falando de família, não estou falando de filhos, de maridos, não. Estou falando algo pessoal. E as outras coisas, elas vão sendo agregadas na nossa vida de acordo com aquilo que a gente gostaria e que daí a gente gera necessidade. Percebe isso? Por exemplo, aqui a Liege fala, né? Eu preciso de dinheiro. Se a gente for parar para pensar, todo mundo precisa de dinheiro. E aí, se a gente for parar para pensar ainda num outro ponto, que quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente quer ter, e que o dinheiro não gera um resultado, gente, isso é muito importante. Vocês já devem ter lido, assistido vídeos ou no TED de falar, quanto mais às vezes uma pessoa tem, menos ela entende de que ela precisa ter tanto. Que quando às vezes falta muito pra gente, é difícil de ter esse entendimento. Mas, vejam bem, gente, o dinheiro, ele não resolve muita coisa. O dinheiro, ele traz praticidade. O dinheiro, ele vai trazer oportunidades pra gente fazer coisas. Mas a nossa satisfação, ela não vai estar ligada ao dinheiro. Aí tu vai lá, tu vai no melhor restaurante, tu compra as tuas roupas, sei lá, que tu quer comprar de marca, tu faz as tuas viagens e aí tu continua sendo infeliz. De repente tem uma família que não te apoia, tem um relacionamento que é frustrante e no fim do jogo e no fim do dia, o que tu vai pensar? Eu preferia ter tais e tais coisas do que ter o dinheiro. Porque ele é matéria, ele sozinho não faz nada. Agora, ele né, acompanhado de coisas que são importantes e pessoas, vai ter um diferencial. Então, o dinheiro, gente, o sozinho, ele não é tudo. A gente pensa que é, mas ele não é. A Dani ali falando que tá doando as coisas dela, que bacana isso. É uma forma de se desprender, né? Eu tenho vários clientes que às vezes vão embora e
resumem a sua vida numa única mala. Eu acho isso fantástico, que é a tua capacidade de escolher o que eu quero e o que eu não quero. E eu tenho certeza que se hoje vocês pegassem uma mala e fizessem esse teste, vocês escolheriam quais roupas vocês ficariam e viveriam muito bem, sem ter necessidade de gerar mais coisas. É difícil responder, porque a gente não tem o hábito de pensar sobre isso. A partir do momento em que a gente começa a adicionar esse hábito, não vai ficar tão difícil. E aí vocês vão ser muito mais gratos por aquilo que vocês são e não por aquilo que vocês têm. Ah, excelente, a Bloom ali, a Gi, querida. O prazer da compra dura pouco, sim. Qual que é a diferença? Isso é super importante. Existe uma diferença, né, do prazer e da satisfação, eu não sei se vocês conhecem, né, mas a prazer ela tá muito mais ligado ao ter, ao comprar, e a satisfação é algo muito mais interno. Então, por exemplo, assim, eu fui lá e comprei uma sandália, comprei um sapato, comprei um carro. Quando eu estou no processo da compra, eu tenho uma satisfação muito grande. Quando eu passo, né, quando eu fui lá, já comprei, já cheguei em casa, já usei uma vez, 2 vezes, eu não tenho mais prazer. Foi, passa. Entende? Não é algo que eu fico ali me alimentando. Isso é referente ao prazer. Referente à satisfação. A satisfação é algo que preenche. Então não é algo que a gente compra, é algo que a gente sente. Por exemplo, eu estou com os meus amigos num lugar X, eu estou viajando num lugar Y, eu estou assistindo o pôr do sol. São coisas que geram satisfação. Eu estou olhando o meu filho brincar, eu estou ali assistindo um filme com meu marido. São coisas que geram satisfação. Então tem uma diferença entre prazer e satisfação. É muito bacana isso. E o prazer, ele é momentâneo, ele dura pouco. Por exemplo, assim, preciso muito comer um doce, eu vou lá, compro o doce, como, sinto o prazer e depois passa. Tu não fica sentindo prazer após tu já ter engolido o doce, 1 hora depois tu não sente o prazer. Ele é momentâneo. Beatriz, temos uma tendência muito grande a reclamar sem gerar gratidão. Então a gente sempre tá na falta, e ao invés de perceber que a gente tá na abundância, né? Então assim, eu olho pro lado e vejo, tá me faltando isso. Eu olho pro lado e vejo, tá me faltando aquilo. E eu não olho para dentro de mim e vejo o quanto eu já tenho e o quanto eu já posso. Então a gente olha muito mais na falta e não naquilo que a gente já tem. Isso é um ponto que é muito importante, gente, vocês observarem. E olha só, referente ao consumo, né? Ele é sim incentivado, né? Ele existem várias estratégias de marketing justamente para provocar uma necessidade, e a gente sim acaba muitas vezes, né, caindo nessas estratégias. O ponto é que quanto mais inseguro tu tiver, quanto mais no momento instável, no momento de insatisfação, de problemas, de conflitos, de desavenças, mais necessidade tu vai gerar a partir de alguma coisa. Querida Michele, claro que eu entendi a tua pergunta, né? Eu acho que o nosso primeiro ponto, e é o que eu tô fazendo, é a gente começar dentro da nossa casa, né? Evitar os desperdícios. Eu acho que esse é o ponto número 1. Evitar os desperdícios, ser mais grato, poder ajudar o outro. Gente, quando eu falo ajudar o outro, eu sou uma pessoa totalmente contra o assistencialismo. Não acho que ajudar é dar dinheiro. Eu acho que ajudar é incentivar o outro, é criar no outro condições de ou para. Percebam essa diferença? Então não é dar, é incentivar. O dinheiro é só um agrado, dinheiro em excesso torna a pessoa mais insensível e com falta de empatia para o próximo. Estou lendo um livro do John Gray sobre isso. Que bom, Nath, fico feliz. Oi, boa noite. Uma pesquisa que eu fiz com meus clientes a gente usa cerca de 20%. Olha que bacana a Giovana aqui, gente, sigam ela, que ela é muito bacana. Ela faz um trabalho muito legal de consultoria de moda. Eu já fiz esse trabalho com ela. É sensacional. Olha só o que ela tá falando, ó. Que a gente usa apenas 20% daquilo que a gente tem. Eu super concordo. Super concordo. Então imagina, 20% é fácil de pôr numa mala. Por que a gente tem que ter 100%? Ou por que a gente tem que estar gerando necessidade? Quantas calças a gente pode reaproveitar? Camisetas, camisas. Quantos looks a gente pode criar diferente com aquilo que a gente já tem? Será que a gente precisa de tanto? Perfeita a tua reflexão, perfeito. Sim, se questionar com certeza. Além de uma reflexão pessoal, estimula sim o autoconhecimento, Luciana, parabéns.
Gente, o que eu quero não é literalmente o que eu preciso, tá, Gustavo? Então, aquilo que eu quero não necessariamente é o que eu preciso. Eu preciso entender quais são as necessidades que eu gero. Por que eu gero tais necessidades? Justamente a conversa de hoje será que a gente precisa de tanto para viver? Exatamente, Evandro. Esse é perfeito. A lei de Pareto, 80-20. Usamos apenas 20% de tudo que temos. Excelente, eu tinha esquecido disso. Que bom que tu me lembrou. Bacana. Nath, estou começando a dar muitas coisas e viver um estilo mais minimalista. Que bacana, que bom ouvir isso. A gente está cada vez mais no mundo, né? Que está vindo agora, eu acho que em um conceito minimalista. Acho fantástico. Paty, gostei muito do tema, principalmente quando disse que olhamos tanto para o que temos e esquecemos de valorizar o que somos e conquistamos. Essa máquina. Exato, é isso mesmo. Paty, excelente. Então, nosso eu social é sempre conflitante com o nosso eu pessoal. Exatamente, perfeito, Hermin, perfeito, né? O nosso eu social é sempre conflitante com o nosso eu pessoal. É equilíbrio, e o equilíbrio seria avaliar a necessidade sobre o estado da vida, é isso. E a nossa necessidade, a nossa real necessidade sobre esses pontos. Gente, então, o que vocês podem fazer, o que eu posso fazer, né? É começar por nós mesmos, né? E refletir num primeiro momento o que a gente precisa para viver. E não para sobreviver, porque eu não estou falando em sobreviver, eu estou falando em viver. Se hoje todos nós fôssemos embora, o que a gente colocaria na nossa mala? Gente, essa pergunta, ela responde a nossa vida. O que a gente colocaria na nossa mala? E aí a gente pode acrescentar quem são as pessoas que a gente levaria junto. O que eu levaria? Certamente a gente não levaria sofá, não levaria mesa, não levaria cadeira, não levaria almofada, não levaria tanto perfume, não levaria tanta maquiagem, não levaria, simplesmente não levaria. Porque a gente não precisa disso. A gente precisa de outras coisas. E no fundo, gente, o que eu mais me dei conta e eu entendi é que o que a gente precisa, até me emocionei agora um pouquinho, é de amor, né? Esse é o ponto principal. O que mais a gente precisa é de amor na vida. Então, e primeiro é o amor próprio, e depois a gente também precisa sentir o amor e o amar, e a nossa capacidade de amar. Então, todas as nossas insatisfações, elas acontecem porque na maioria das vezes nós estamos insatisfeitos, nós estamos frustrados, nós estamos descontentes, insatisfeitos por coisas que aconteceram na nossa vida, por cicatrizes, por marcas. Quanto maior são essas frustrações, quanto maior foram os nossos vazios, o que a gente faz? A gente compra, a gente gera a necessidade para saciar aquilo que está aqui dentro, que está ruim, que está pesado, que está doendo, que está machucando, que está sufocando. É isso que a gente faz. Quando a gente sente o nosso amor próprio, quando a gente sente o amor por outras pessoas, isso é o que transforma a vida. E não é à toa, gente, que Renato Russo, né, já dizia, né, sem amor eu nada seria. Sem amor nós não seríamos ninguém. Ninguém. Então, as nossas insatisfações, a gente podia até mesmo fazer um paralelo, que é uma falta de amor, um amor adormecido. Sintam isso, gente. Quanto maior for a capacidade de vocês amar e se sentir amado, vocês vão perceber que vocês não vão precisar criar situações para o ter. Porque o sentir, ele é muito mais importante. O sentir é o que transforma. Tem momentos na vida em que a gente precisa ter. Tem outros momentos na vida em que a gente precisa fazer. Tem. E tem aqueles momentos na vida e que são os principais e os mais transformadores, a gente precisa ser. A gente precisa estar. A gente precisa estar no nosso 100%, no aqui e agora. Na nossa plenitude. Não adianta de nada ter a bolsa da marca X, o carro da marca Y, ter, sei lá, o que mais dentro da sua casa, se a insatisfação ela está aqui dentro. Nada vai tirar essa insatisfação, a não ser a tua capacidade, a nossa capacidade de autoconhecimento.
de autoconfiança, a nossa capacidade de gerar a nossa essência, sentir a nossa conexão com aqui e agora, gente. Aqui, hoje, né, 12/7, 11/2/3, sentir essa nossa conexão. É bacana isso, Renata, exatamente, né? Sentir a autoconsciência, ela vai ser despertada, exatamente, né? O Evandro, né? Isso que eu estou falando vem da técnica de Mindfulness, exatamente, que é atenção plena. Então, é gerar isso, gente. Olha que interessante isso, busquem gerar essência e não aparência. Porque aquilo que vocês aparentam, né, que os outros olham para vocês e fazem julgamento, às vezes vocês não estão daquele jeito e isso começa a gerar sofrimento a longo prazo. Gente, eu espero que de alguma forma tenha contribuído com vocês para alguma reflexão, mas olha só o que me chama a atenção. Nos assuntos, nos outros, hoje é o nosso quarta do sofá, né? Nos outros assuntos, gente, olha que interessante, que eu conversei com vocês sobre relacionamento, eu sempre mantive durante a 1 hora mais de 100 e poucas pessoas conectadas. Olha hoje, o assunto de hoje. Ele chegou a 100 e pouquinhos, ficou muito pouco, e ele ficou mais ou menos entre 70 pessoas. E agora que eu comecei a falar que eu tava me despedindo, que as pessoas já começaram a sair, tá a 50. Então, gente, muitas pessoas também não querem refletir sobre isso. Eu respeito, mas fica aqui o meu convite para que vocês possam influenciar outras pessoas com essa conversa. Claro que incomoda, muito bem, Juliana. Incomoda porque a maioria das pessoas, elas são capitalistas. Eu sei que eu também sou, e inclusive, gente, já comprei muito. A Giovana, se ainda estiver aqui, ela sabe disso, e depois que eu fiz o trabalho com ela, eu tive uma outra visão, uma outra cabeça. É Bloom Estilo, tá? Bloom é B-O-O-M, Bloom Estilo. Referente aqui, só a Viviane comentou sobre o assistencialismo, né? Existem tipos e tipos de assistencialismo. Sim, existem tipos e tipos de assistencialismo. Acho a campanha do agasalho super, mas assim, ó, de uma utilidade incrível, e ainda eu acho de uma utilidade incrível quando principalmente as roupas chegam nas pessoas, né, para as pessoas que de fato precisam. Isso sim eu acho incrível, né? A distribuição de comida, acho que é incrível. Tem programas, né, que são pela prefeitura, incrível, de lanche. Ok, tudo bem. Agora, o cuidado, o que eu falo é do assistencialismo quando a gente dá o dinheiro para que aquela pessoa faça alguma coisa. Às vezes as pessoas estão no sinal pedindo dinheiro, né? E elas estão no sinal pedindo dinheiro e a gente não sabe qual é o fim desse dinheiro. E aí elas nunca vão sair do sinal, né? Porque a esmola, quanto mais tu dá esmola, mais ela gera esmola. Porque a pessoa, ela aprende que ali é um lugar que ela ganha. Então, por isso que ela tá ali. Mas existem outras formas de assistencialismo que eu considero desnecessário. E, gente, compartilhem com alguém isso, comecem com vocês, né? Não adianta a gente falar pro outro se a gente não tá fazendo, né? A gente precisa ter os nossos valores e princípios alinhados. Então, comecem com vocês, façam alguma coisa, gente, para que vocês entendam que vocês precisam de muito pouco para viver e que vocês vão viver com muito mais qualidade. Esse é o ponto principal. Eu quero, eu posso, eu preciso. Você só precisa cuidar o seguinte, eu posso, na maioria das vezes a gente arruma uma justificativa pro eu posso. Sim, eu posso. Se eu tô um pouquinho mais apertada de grana, eu vou pensar, eu dou um jeito aqui, eu parcelo ali. Não, mas não é que no próximo mês eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu sempre crio uma justificativa para isso, tá bom? Então isso é um ponto que é muito importante mesmo. O eu posso, ele pode ser traiçoeiro, ele pode dar uma resposta para vocês que não é a mais fidedigna. Gente, um beijão bem grande, tenho 38 segundos, durmam bem, entrem em contato consigo, põe uma música mais calminha, clássica, instrumental, Spotify tem várias, e sintam a sua essência. Sintam o ser de vocês, sintam o quanto vocês são importantes, o quanto vocês fazem a diferença na vida de vocês, na vida do mundo, na vida das pessoas que vocês conhecem. Certo? Beijo bem grande, gente. 6 segundos. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença.